Mais uma vez, Fernando Collor de Mello entra para a história do Brasil. Ele foi o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto a sofrer impeachment no Brasil em 1992 e, mais recentemente, como um dos poucos ex-presidentes condenados pelo STF por corrupção. Agora entra para o seleto grupo de ex-presidentes presos. Quem é esse seleto grupo? Vamos perguntar para a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, Fernando Collor de Mello preso. Acordamos com essa notícia hoje. Acordamos com a notícia. Eu sempre vou dizer isso, que para mim uma mudança kármica, um universo conspirando a favor de quem Collor prejudicou bastante há 35 anos atrás. Para quem não lembra, quando ele foi o presidente responsável pelo decreto que você tinha as suas poupanças, todo o seu dinheiro guardado, acumulado, era tomado pelo governo. Ele foi uma pessoa muito importante para o Brasil, mas não de forma positiva. Então, nesse momento, ter o Collor de Mello entrando para a história, ele já entrou na história como o primeiro presidente da redemocratização que sofreu impeachment, e agora também ele entra para a história mais uma vez como o presidente que passa por um dos presidentes que é preso também no Brasil. Nesse caso, ele é o terceiro presidente que foi detido. Eu acho importante lembrar justamente sobre essa questão de o terceiro presidente que foi detido, mas a gente teve um que foi preso injustamente, um ex-presidente que foi preso injustamente, foi comprovado isso pelo STF. A gente teve um outro presidente que é o Temer, que a gente já teve o Temer no Roda Viva afirmando que a retirada de Dilma do poder foi um impeachment fraudulento, foi fraude, foi golpe. Ele fala sobre isso, ou seja, o próprio Temer admite isso, então a gente não espera muita coisa dele. Então, o terceiro agora é o Collor de Mello. Olha só que interessante, né? Ele entrar nessa lista seleta. A gente vai, primeiro agora eu vou te pedir para trazer o vídeo, a Sofia falando sobre a prisão, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre as questões aí que envolvem o A Collor de informação que Mello, e que não é acaba de chegar para a nenhuma gente. surpresa ter ele preso, só é triste que demorou de fato muito tempo para isso acontecer, né? Exato. Vamos lá. A informação que acaba de chegar para a gente é que o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso agora pela manhã em Maceió. A gente traz para vocês, inclusive, a nota da defesa do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. A defesa do ex-presidente Fernando Collor confirma a sua prisão hoje, data de hoje, 25 de abril. Essa prisão aconteceu às 4 horas da manhã em Maceió, quando ele estava se deslocando para Brasília, justamente, segundo a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, para um cumprimento de forma espontânea da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos só lembrar que o ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se neste momento, custodiado. Ou seja, ele está custodiado na Superintendência da Polícia Federal na capital de Alagoas, ou seja, Maceió. Ok. Pois é, em detalhe, né? Eu não sei, eu não vou inferir nada aqui, eu só acho suspeita essa história de que ele estava às 4 horas da madrugada no aeroporto, que ele estava indo para se entregar. Isso, vindo, né, indo para Brasília, eu também acho isso muito suspeito, Sofia. É, Mas não assim, tá? estamos sugerindo nada, senhores advogados do Collor, só estamos achando curioso. Isso casa com uma coisa, Sofia. Eu vou te pedir para trazer o segundo corte, que é, sabe de quê? Sabe do quê? É da audiência de custódia do Collor de Mello, porque sim, gente, nós tivemos o prazer de receber, né, de todos ter acesso à audiência de custódia do Collor de Mello. E o juiz pergunta justamente que ele não foi preso às 4 da manhã em casa, aonde ele estava, e ele fala, né, que ele estava a caminho do aeroporto, que ele não foi preso em casa, que ele estava indo para Brasília, no caso, não estou em Brasília, estou em Salvador, ele está indo para Brasília, né, porque ele iria se entregar após a decisão.
ter sido proferida. A gente não falou ainda até o momento, mas é muito importante também saber das mãos de quem saiu essa decisão. Porque o Collor ele não foi condenado agora em 2025, pessoal. O Collor foi condenado em 2023, ele foi considerado corrupto em 2023. Mas essa decisão de prisão do Collor saiu do gabinete do Alexandre de Moraes, do Xandão, exatamente ontem pela noite, né, 2025, no dia 24 de abril de 2025, o Collor foi preso no dia 25 de abril de 2025, ou seja, hoje, na madrugada de hoje, não em sua casa, mas sim, segundo ele, indo se entregar, porque todos têm direito a informar, né, para o judiciário que bem entende, inclusive na audiência de custódia, para quem não conhece o processo, nessa audiência de custódia, ele também teve essa informação de que o senhor foi instruído sobre seus direitos, sobre que não precisava prestar nenhuma informação que viesse a não contribuir com sua defesa. Esse é um ponto interessante, né? O que é orientado de acordo com o alinhamento da defesa. Aí eu pedi, Sofia, por favor, para trazer um trechinho da audiência de custódia do Collor, porque é o momento que a ficha cai, ele vai continuar preso e o juiz ainda pergunta se ele tem interesse em seguir essa custódia em Alagoas, né, ou em Brasília, e ele escolhe um lugar. E ele escolhe. Bora lá. Do senhor Fernando Collor em Brasília, que acabou de ser protocolado nos autos um pedido de prisão domiciliar e consta nesse pedido instruído por um atestado médico de um neurologista. Então, a petição já está nos autos, é apenas para informar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, em relação a esse pedido, eu não tenho delegação para decidi-lo, né? Sua Excelência, o ministro relator, é quem vai decidir. A minha delegação é restrita a essa audiência de custódia, de forma que o que eu ainda teria é só um questionamento que foi, né, delegada essa questão em relação a isso. O local em que não sei se já conversou com a defesa, o local em que o senhor Fernando Collor, prefere que a pena seja cumprida. O local que eu digo é o estado em si, aí em Alagoas ou aqui em Brasília. Há alguma preferência? Alagoas. Em Alagoas, tá? Então, eu deixar constando no termo essa questão que a preferência é por Alagoas. Perfeito. Tá. Então, Rebeca, em relação ao termo, passar, né, passo a passo. Alagoas. Pois é, ele tem uma preferência para Alagoas, né? A gente não sabe exatamente qual é, mas ele tem uma preferência por Alagoas. Inclusive, dentro desse poste, eu não vou imaginar nem especular nenhuma das preferências por ele querer o estado dele, um estado que ele ainda é bem visto, não à toa ele continua, né, como uma pessoa eleita por esse estado, mesmo após o impeachment, após ficar inelegível, posteriormente ele conseguiu ainda, né, voltar a ser eleito, ser senador pelo estado de Alagoas. Enfim, né? Aqui no Nordeste a gente tem algumas pessoas que, infelizmente, elas continuam sendo bem vistas, independente do que elas façam. Mas o que a gente tem hoje de realidade é que o Collor de Mello ele foi preso por uma ação que o coloca como uma pessoa corrupta, e essa pessoa que, nesse momento, ficará presa aí por até que o STF decida. Inclusive, a gente tem uma votação do STF sobre a manutenção da prisão do Collor, após a audiência de custódia, e sim, 4 ministros do STF votaram, da segunda turma, votaram que ele continuará preso. Então, o que espera agora é identificar, né, segundo aí o presidente, que o relator que vai trazer o caso do Alexandre, do Collor de Mello, que é o Alexandre de Moraes, se ele vai, de fato, responder aí ao seu crime, começar a cumprir sua pena em Alagoas e continuar em Alagoas, ou se ele vai ser transferido para Brasília. O Collor ele pode ter uma preferência, mas a decisão é do juiz, nesse caso, o juiz que está com o caso dele, que é o Alexandre de Moraes. Se o juiz identificar que ele melhor será acolhido, cuidado, e que vai ser melhor para os ritos do processo que ele esteja em Brasília, ele vai para Brasília. Isso é uma questão inquestionável para ele. Uma coisa que acontece, Sofia, é que a defesa do Collor apresentou um relatório de um neurologista
solicitando a prisão domiciliar, porque aponta que tem umas questões de saúde de Collor de Mello. Esse relatório, por exemplo, não impede que o Collor ele continue com a vida política dele ativa. E aí vai ser uma outra questão que vai ser questionada também agora que vai ser analisada agora também pelo STF, se o Collor ele pode ir para uma prisão domiciliar por ter 75 anos, e porque existe um relatório médico que é interessante, né? O Collor foi preso às 4 da manhã, mas o relatório médico ele já foi, inclusive, anexado aí no processo. Na audiência de custódia já tinha esse relatório médico, solicitando que o Collor, inclusive, ficasse com prisão domiciliar. Pode falar, Sofia. E que ele contradisse a própria defesa, dizendo que ele não tinha nenhuma questão médica, né? Vale lembrar isso. Vale lembrar isso. Vou até colocar. Não, pode colocar, Sofia, pode colocar. O senhor tem alguma doença, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Vocês ouviram, da boca do próprio Collor. Sabe? Mas existe um relatório que foi anexado e que também foi dito durante a audiência de custódia sobre o Collor precisar de determinados cuidados e, por isso, o pedido da prisão domiciliar. Gente, Enfim, né, Sofia? Eu vou te pedir só para trazer mais uma coisa. A gente tem um outro político que está no ostracismo, não é o Collor nesse caso, mas que já falou sobre uma briga comprada por Collor, com o Collor, no caso, para defender Lula. Eu acho legal trazer nesse momento, porque era unanimidade que o Collor fez o que fez, foi denunciado em muitos momentos, foi investigado, mas só que até então o Collor não tinha sido condenado pelo STF, então a gente não podia chamar o Collor de corrupto. E aí, esse candidato, esse político, que fica sempre no terceiro lugar ali, na corrida eleitoral, que é o Ciro Gomes, vou falar do Ciro Gomes, ele fala sobre um processo que ele recebeu do Collor, mas é um momento quase clube do fim, Sofre. Porque é muito divertido que ele fala do Collor, sabe? E todo mundo, é unanimidade que o Collor não é uma figura que tem uma moral irrefutável. E chega a ser divertido que ele fala do processo do Collor. Vamos assistir? Bora. Sabe de quem? Vocês não vão acreditar. Do Collor. Vocês acreditam? Pegou agora não sei quantos anos de cadeia, eu me odeio. E o Tribunal de São Paulo me condenou a indenizar o rapaz porque eu feri os pruridos morais dele. Então, dando moral do Collor. Sabe quanto é o valor? 800 pau. Dinheiro que eu não tenho. Isso aí. Eu me odeio. Vamos adiante. Tá. Além de todas as variáveis, Podia ao menos processar por calúnia, né? Que eu tinha a exceptio veritatis, não é isso que a gente aprende na escola? Exatamente. Sessão da verdade, exceptio veritatis. Podia dizer assim, não, é ladrão mesmo. Mas tá aqui, ó. Ei, Collor, deixa o rapaz. Sou eu. É bom. E sabe por quê? Eu defendendo o Lula. Eu me odeio mortalmente. Gente, eu amo esse vídeo. Eu amo muito. É tanta coisa num vídeo só. Incrível. Ai. Mas ele fala, né? Eu, para defender o Lula, levei um processo do Collor, e agora os dois estão jantando, almoçando na mesma mesa, e eu estou aqui sendo processado para pagar um valor que eu não tenho. É fantástico. E é isso, né? A ideia de, como o Collor fala, né? Se ele tivesse sido, ou como o Ciro, se ele tivesse sido processado por chamar o Collor de ladrão ou corrupto, tinha justamente essa prerrogativa aí na legislação, que era uma prerrogativa de verdade por condenação ou por uma presunção de condenação que o Collor teve, investigações que ele teve, mas até essa condenação da Lava Jato, o Collor não tinha sido condenado. Então, também vale uma salva de palmas aí para a nova versão, né, do judiciário brasileiro, que em determinados momentos é positiva para a população, coisa que realmente não acontecia há pouco tempo atrás. A gente fala há 20, 30 anos, isso não aconteceu. Em determinados momentos, é sempre bom destacar, né? Porque em outros momentos... Alô, Gilmar Mendes, e a história da pejotização? Alô, Xandão, e a história da demarcação de terras indígenas, marco temporal? Em outros momentos não é nem trabalhador,
E trabalhadores também né? terceirizados, né? E Carmen Lúcia, cadê o TSE, Carmen Lúcia? Atrás de todo mundo. Tem muita coisa pra ser A gente não, a gente tem que, assim, elogia no que tem que elogiar e cobra. Cobra, também não dá pra ficar só jogando confete, não. Mas, enfim, eu olho tudo isso e só fico pensando 35 anos de atraso. 35 anos de atraso. Mas a gente deixa pra falar mais sobre isso em outro corte, né, Dai? Ficamos por aqui? Isso só, ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já vai voltar com mais notícias pra vocês.